dança pimba com lá. Está a sentir uma energia? Não sabia afinal o que era o IRS. Estás-te a passar? Ok. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Ex-Urbanos, o programa sobre a ressonância da cultura. Nós estamos hoje aqui com o grande Rui Miguel Abreu, um homem dos 7 ofícios a nível de tudo o que tem a ver com cultura urbana no panorama nacional e internacional, um dos grandes dinamizadores até à data e que continua sempre a desenvolver novos projetos a nível do mercado nacional e internacional. Ele hoje veio aqui falar um bocadinho connosco. Grande Rui. Obrigado por vir. Retrato simpático, muito obrigado. Obrigado. Rui, nós vamos... eu acredito que já a maior parte das pessoas que estejam inseridas dentro da cultura urbana já sabem que é o Rui e como é óbvio, não é algo que seja desconhecido no mundo em geral. Mas, entretanto, o percurso do Rui em si, creio que seja para algumas pessoas uma incógnita. Talvez. Como tivemos a falar e como sabe, a tua carreira inicia como um jornalista, certo? Exatamente. Isto em 89, pelo que me disseste. Sim. Se calhar a minha carreira inicia-se como fã de música, para aí em 84, quando eu recebo o meu primeiro giradiscos. Mas sim, profissionalmente, em 89, quando ingressei num diário que já não existe, chamado A Capital, onde assinei os meus primeiros textos sobre hip-hop. Eu lembro-me que o primeiro texto de todos que eu publiquei saiu a 16 de fevereiro de 89 e focava-se no que na altura era a explosão da house music em Inglaterra. Foi uma encomenda do chefe de redação e foi por aí que eu entrei. Já logo a escrever sobre música eletrónica, dança, e eu lembro-me que nesse texto já havia muitas citações ao hip-hop. Se não me engano, o segundo texto foi sobre o Lou Reed, o terceiro sobre os Public Enemy. Portanto, a coisa foi aquela linhagem, vem de longe. Exatamente. Pois, porque naquele tempo havia muito aquela mistura do hip-hop com a dance music, era tudo assim bocado... Aliás, havia um híbrido do qual eu tenho uma série de discos muito curiosos, chamado Hip House, que era a mistura precisamente entre o hip-hop e o house. Que bandas como a Tribe Called Quest, Jungle Brothers, a Queen Latifah, etc., e PMD, Eric B. and Rakim, todos eles tinham remisturas hip house, que era basicamente maxis que tinham uma remistura para os DJs poderem tocar nos clubes. Não é? Portanto, essa mistura vem já desde essa altura. Naquele tempo basicamente naquele tempo o hip hop em si não era considerado assim um género ainda... Cá havia algum desconhecimento, mas eu acho que a coisa já estava mais do que firmada na América na altura, não é? Por volta do final da década de 80, 88, sim, 89, já havia número 1 nos tops norte-americanos com os Run DMCs da vida, com os De La Soul, com o Tribe Called Quest, etc. Tribe Called Quest um bocadinho mais tarde, 1990. Mas já havia uma série de fenómenos oriundos da cultura hip-hop nessa altura. Entretanto, depois tu trabalhando, como disseste, existe sempre aquela dualidade em termos profissional e em termos de lazer. Tu sempre tiveste aquele prazer por músicas e giradiscos, recebes o teu primeiro giradisco, começas a ouvir e, para além da parte do jornalismo, não é? De fazer as crónicas e as colunas acerca da música, também tens o interesse em produzir ou fazer a tua própria música, certo? Sim, sem dúvida. Eu não me esqueço, por volta de 1990, eu colaborei no meu primeiro programa de rádio, na altura como uma espécie de assistente da pessoa que era o coordenador da secção de cultura do jornal A Capital, onde eu trabalhava, que era o João Goberno, hoje famoso comentador de futebol. E com o João nós fazíamos um programa numa estação de rádio muito boa na altura, chamada Correio da Manhã Rádio. Que nada tem a ver com a Correio da Manhã de televisão. Sim, mas isto em que altura? Em 1990. E no Correio da Manhã Rádio, onde eu conheci o Marinho, o Rui Vargas, hoje principal DJ do Lux e um dos grandes nomes da música de dança em Portugal. Eu conheci o Rui Vargas lá nessa altura como técnico de som dessa rádio e lembro-me dos dois termos clicado por causa de um fascínio que sentíamos em descobrir samples nos discos de hip-hop. E lembro-me dele de um dia entrar na rádio, em 90,
e ele me chamar à parte para me mostrar, olha o que eu acabei de descobrir, mostrou-me um tema dos De La Soul e depois a seguir mostrou-me um tema de soul de uma banda chamada Detroit Spinners, uma banda de soul americana, os Spinners, que na Europa eram conhecidos como Detroit Spinners, e ele tinha identificado o sample de um tema do álbum dos De La Soul. E lembro-me de ficarmos fascinados a ver, olha onde eles foram buscar este bocadinho. Na altura tudo aquilo era ainda um grande mistério, como é que se fazia uma música, o que era isto num sample, etc. E lembro-me de nós termos clicado por aí. 3 anos depois estávamos a abrir uma loja de discos juntos no Bairro Alto. Boa. Qual é que era o nome dessa loja? Lollipop Records. Funcionava na Rua do Norte, no Bairro Alto, bem perto da Eldorado. E lembro-me de termos clientes como, por exemplo, o Bomba Jack, que ia lá à procura de samples para os seus primeiros beats. A loja abriu por volta de 1993 e foi ao balcão dessa loja, no Bairro Alto, que eu pela primeira vez ouvi a cassete com a maquete do que viria a ser o República, que só saiu em 94, final de 94. Foi aí ao balcão dessa loja que eu recebi uma cassete com um ensaio dos Culip Noise e que na altura depois acabei por assinar para a Valentim de Carvalho. Porque depois, entretanto, isto em 93, abres a loja a Lollipop em 93, depois em 94 começam a passar estes projetos todos por ti. Exato. E em 95 é quando tu ingressas na Valentim de Carvalho, já mais num panorama de, digamos que a assinar artistas para que eles possam apresentar. Eu ainda estava no set, o set acaba em janeiro de 94, penso eu, e eu ainda estava no set quando comecei a colaborar com o Valentim de Carvalho, como jornalista, porque a Valentim de Carvalho na altura tinha a maior cadeia de lojas de discos do país. Tinham 20 e tal lojas espalhadas pelo país inteiro. E tinha uma revista própria, que se chamava Vox Pop, que era uma revista que falava dos discos que existiam à venda na Valentim de Carvalho. Eu escrevia essa revista. E por causa de eu ter entrado na Valentim a escrever para a Vox Pop, recebi um convite quando o Francisco Vasconcelos resolveu reativar o selo Valentim de Carvalho para ingressar na Valentim como AR, coisa que fiz em abril de 95. Em abril de 95 eu entrei para a Valentim de Carvalho com a missão de descobrir novos projetos, assinar novos projetos para editarmos. Sim, para editar. E os meus primeiros projetos, eu lembro-me de, por conhecer o República e o trabalho do República, na altura apresentado pelo Hernani Miguel, comecei imediatamente a andar atrás do Bossa em Si. Conheci os líderes da Nova Mensagem, Zona Dread do Dimars, etc. E comecei a andar muito atrás desses projetos. Na Valentim de Carvalho, propriamente dita, lançámos na altura Mind the Gap, trabalho do meu colega Pedro Tenreiro no Porto, mas com quem eu trabalhei no estúdio em Lisboa, os Culip Noise, que foram uma contratação minha, e depois em 96 finalmente lá consegui convencer o Bossa em Si que estava na hora dele fazer um álbum, e começámos a trabalhar naquele que seria o primeiro álbum dele, o Manda-Chuva. Isto é em 96. Exatamente. Mas depois desenvolveste, houve mais trabalhos ainda que sim. Foram feitos. Eu estive na Valentim até 2001. Eu lembro que a Valentim nessa altura houve um período de tempo que lançou vários artistas nacionais. Lançámos coisas mais ligadas diretamente a esta cultura. Lançámos, além de Mind the Gap e Bossa em Si, lançámos Ítaca, Culip Noise. Depois lançámos um projeto paralelo de Culip Noise que se chamava Space Boys. E eu e o Pedro começámos também dentro da Valentim nesta altura um projeto que se chamou Kamikaze, que era um selo que só editava em vinil já nessa altura, e que era muito talhado para DJs e para a cultura da música de dança, etc. Lançámos maxis de house, de drum and bass, mas também de cenas de hip-hop instrumental, nomeadamente um projeto que eu tinha que se chamava Arkham Hi-Fi, que era eu,
e o DJ produtor dos Líderes da Nova Mensagem, e nós trabalhávamos os dois juntos nesse projeto chamado Arkham Hi-Fi. Chegámos a fazer alguns concertos. Terá sido, tanto quanto eu sei, o primeiro projeto de hip-hop instrumental que houve neste país. Pronto, hoje todos conhecemos a Orelha Negra e tem havido muitos projetos focados só no lado instrumental do hip-hop, mas nesta altura foi um bocado pioneiro. Estamos a falar de 98. Mas isto também eu como produtor. Sim, tu próprio já produzias nessa altura. Exatamente. Até porque tu também és DJ. E sim, vais passando os teus discos. Eu não sou um DJ com skills técnicos. Eu como conheço DJs, como sou amigo do Raid, do Assassin, etc., custa-me muito usar esse termo DJ. Sim. Mas gosto de vez em quando estar na cabine a mostrar discos. A minha abordagem à cabine de DJ num clube é mais ou menos igual à abordagem à cabine de DJ numa estação de rádio. Portanto, eu serei, se tu quiseres, um divulgador, não um DJ com os skills técnicos do scratch, etc. Portanto, eu gosto de manter as coisas muito diferenciadas. Isto eu estava a dizer porque tu, como também, depois entretanto tens trabalhos que efetuas a nível de rádios, em 97 ingressaste na Rádio Marginal e já nessa altura passavas também Sim, o projeto da Rádio Marginal, que eu fiz precisamente com o Cristiano Cunha, o DJ Joss T, que era o meu companheiro em Arkham Hi-Fi. Ele era o DJ e produtor de Líderes da Nova Mensagem. Começámos os dois um projeto de rádio na Rádio Marginal, por volta de 97. E esse projeto, que se chamou Hip Hop Don't Stop, teve a particularidade de ser o primeiro programa de rádio que abriu os microfones a novos talentos, a freestyles ao vivo. Nós tínhamos sessões de microfone aberto com o estúdio, com 20 MCs dentro do estúdio. Na altura estabelecemos parceria com, se a memória não me falha, com 3 DJs barra curadores barra dinamizadores da segunda hora do programa. O programa tinha 2 horas. O Bomberjack, o Dimars e o Chronic. E através destes 3 DJs, gente como Valete, Sam the Kid, Choulage, Sunrise, toda a gente que na altura estava no movimento passou pelo programa para fazer freestyles, para rimarem ao vivo em cima dos beats que os DJs iam largando. Portanto, isto eram sessões live na Rádio Marginal, que na altura se situava ali na zona de Carcavelos, basicamente ia para toda a Lisboa. Basicamente como é feito os cyphers hoje, não é? Precisamente. Mas sem a parte do vídeo, não é? Sem a parte do vídeo. Naquele tempo não existia vídeo. E vocês dinamizaram isso tudo, falaste. Apesar de, muito recentemente, o Samuel ter divulgado umas imagens captadas precisamente nesse programa de rádio, que ele na altura já andava sempre com a câmara. Pois é, e levava a câmara para a rádio. Eu estava com mais 50 quilos nesse tempo. Quase que ocupava a câmara inteira, não é? Mas sim, não havia essa preocupação de documentar nada em vídeo. As coisas iam para o ar e quem gravava em cassete gravava. Naquele tempo ainda era isto. Nem havia a preocupação de fixar as coisas para a posteridade, não é? E depois, entretanto, esse programa, vocês ficaste na capital, até na Marginal, peço desculpa, até mais ou menos que altura? O programa terá durado uns 2 anos, até para aí 2001. Eu saí da Valentim de Carvalho, eu fiz o percurso da Rádio Marginal mais ou menos em paralelo com o tempo em que estive na Valentim de Carvalho. O programa era aos domingos à noite. 10, meia-noite. Quando eu saí da Valentim de Carvalho em 2001 para abrir a Loop, nessa altura já tinha passado pela fase a seguir da Marginal, que foi o início da Rádio Oxigênio, lá ainda em Carcavelos também. E em 2001, quando com o Dimars, eu e o Dimars regressávamos da rádio uma vez por mês de comboio. Ele morava em Passo de Arcos, eu descia em Algés e vinhamos sempre o caminho todo no comboio a conversar. E a dada altura percebemos que tínhamos os dois
um plano similar de criar uma editora nova. E foi quando, em conversa, decidimos, mas porquê criar 2 editoras novas? Podemos juntar esforços e criar uma editora nova. O que viria a ser a Loop Recordings, que nasceu em 2001. Nessa altura, eu avanço para a Loop Recordings exatamente no momento em que saio da Valentim Carvalho, em 2001, e é quando me aproximo da Antena 3, já nessa altura. Eu penso que o programa que hoje faço na Antena 3 começou ainda como Nação Hip Hop na Antena 3 em 2002. Portanto, o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver na Antena 3 terá neste momento uns 16 anos. 16 anos. Okay. Desde pelo meio houve a Loop Recordings, sim. Ok. E na Loop Recordings vocês também fizeram e lançaram vários trabalhos de vários artistas? O nosso catálogo acho que chegou perto dos 30 lançamentos. 30 lançamentos, fizemos para aí uns 30 CDs, sim, ao todo. Porque eu lembro-me, é de conhecimento comum, qualquer pessoa da cultura de hip hop sabe que a Loop Records lançou vários artistas. Sim, nós começamos com Micro, que era o projeto do Dimars, mas muito, e além de Micro lançámos Mundo Complexo, projetos paralelos de Micro, ou projetos a solo do Dimars, do Sagas e do Assassino, mas depois lançámos também trabalhos do Fuse, o projeto Irmandade, que reunia o Fuse, o Dimars e o Ridículo de Mundo Complexo, o Melodia, Soul, e depois vários projetos paralelos que metiam estes artistas. O Sam da Kid, o álbum de instrumentais do Sam da Kid, sim, é lançado por nós. Aliás, a Loop distingue-se na altura por ter sido a única editora, provavelmente, a acreditar nesta cena do hip-hop instrumental. Lançámos o Sam da Kid, lançámos projetos de hip-hop instrumental do Dimars, o Rocky Marciano, um álbum de instrumentais do Fuse, uma compilação com vários instrumentais de sons que tinham merecido rap e que estavam espalhados pelo nosso catálogo. Sim, porque vários discos. Eu uma vez que eu vi que tu postaste numa das tuas redes sociais uma série de cassetes que era suposto de beats do Sam, que era suposto sair, e que entretanto sim, o Sam, quando esteve aqui no programa, também disse a mesma coisa, que havia uma série de instrumentais na altura, quando vocês tiveram... Esses instrumentais são-me entregues pelo Sam na fase final da Valentim Carvalho. Antes de eu ter percebido que não tinha condições para continuar na Valentim Carvalho, no início de 2001, eu já tinha desafiado o Sam para fazermos um disco de instrumentais na Valentim. Porque na altura tínhamos editado Bala, tínhamos alguns projetos como essa Kamikaze, e eu andava à procura de coisas instrumentais desta área para editar. Desafiei o Sam, e o Sam entregou-me 3 CDs que continuam até hoje na minha posse, com cerca de 90 beats instrumentais. E a ideia era escolher dali um álbum para lançar. A coisa acabou por nunca se concretizar na Valentim Carvalho, mas mal a Loop Recordings começa, eu tomei a decisão de voltar a falar com o Sam e dizer-lhe: Sam, pá, o disco não aconteceu na Valentim, bora lá fazê-lo aqui. Só que ele na altura disse-me: ok, mas eu tenho aqui beats novos, portanto esquece lá esses 3 CDs que eu te entreguei, que eu tenho aqui coisas novas. E o Beats Volume 1 Amor acabou por ser novo trabalho que ele estava a desenvolver na altura. Ok. E depois, entretanto, a Loop, quanto tempo? A Loop depois mantém-se até... A Loop esteve em ação até 2008, por aí, até há 10 anos atrás. Os últimos projetos que lançámos foram o álbum de estreia do DJ Ride, o Sr. Alfaiate do Nel Assassin, e penso que um dos últimos projetos de Rocky Marciano, se a memória não me falha. Mas sim, estivemos no ativo praticamente 7 anos, 6, 7 anos, a lançar uma média de 4 ou 5 discos por ano. Deu os tais 30 álbuns que a gente lançou. Bem bom, bem bom. E nesta altura tu já estavas depois, entretanto, no meio da Loop Records, depois entras na Blitz também como repórter. Precisamente. Será que foi isso que condicionou, se calhar, a atenção, estava já mais dividido? Não, na verdade, acaba por ser ao contrário. Eu estava completamente focado na Loop Recordings com o Dimars, mas a Loop Recordings nasceu, infelizmente, numa era
em que o mercado estava a mudar. Eu lembro-me de nós fazíamos edições de 1000 discos e facilmente esgotávamos os 1000 discos com o contrato que tínhamos com a FNAC. Mas a dada altura começa a ser muito difícil escoar os 1000 discos, porque a editora em 2005, 2006, 2007 está a tentar operar na era da pirataria, dos CDRs, claro, e dos primeiros downloads. Exato. A era digital começa a entrar, começa já a haver mais acesso à internet e nós sentíamos uma coisa muito curiosa. Por exemplo, isso aconteceu com Rocky Marciano e nós pudemos medir esse efeito de uma forma muito concreta, que era, nós conseguíamos ter mais atenção dos mídia, os artistas davam mais entrevistas, conseguiam mais exposição de rádio, estavam a tocar mais como DJs ou como artistas ao vivo e as vendas estavam a diminuir em vez de estar a crescer. Porque era um pau de dois bicos, porque havia mais divulgação, mas menos pessoas a comprar. Menos pessoas a comprar. E a editora acaba por causa disso. Porque deixou de fazer sentido. Isto é o formato físico do... estar a editar os discos. E sobretudo o modelo de negócio que nós tínhamos comprado, que era muito apoiado na distribuição da FNAC, e que nós fazíamos sempre tiragens... Nós gastávamos muito dinheiro. Os discos eram feitos de uma forma profissional, gravados em estúdios profissionais, masterizados à séria, com capas feitas por designers, fabricados numa fábrica a sério, cujo limite mínimo de fabrico era 1000, não é como hoje, que é possível mandar fabricar 100 CDRs. Exatamente, sim. Nessa altura isso não existia, tínhamos mesmo que mandar fazer 1000 discos. E isto acontece na altura em que o paradigma muda e nós simplesmente decidimos já não compensava. Não vale a pena continuarmos com a editora. Quando eu percebo que não iria existir grande futuro ali como editor de discos, é quando eu resolvo regressar ao jornalismo. E volto a escrever para o Blitz, um ano ou dois antes do Blitz se transformar em revista. Portanto, eu ainda começo no Blitz, quando o Blitz é jornal semanal, por volta de 2007. Em 2009 o Blitz torna-se uma revista mensal. Sim. E eu faço o percurso todo da revista até hoje. Até a data, não é? Continuo a trabalhar com o Blitz até hoje. Sim. E mesmo a nível da Blitz, quer dizer, tu como repórter, tu já entrevistaste quase todas as personalidades, seja a nível nacional, seja a nível internacional, desde a Amália aos UHF, sei lá, tudo. O ângulo para esta entrevista, eu sei que o teu foco principal é na cultura hip-hop, mas, e apesar de ser um dos meus mais intensos interesses e paixões, não é de perto nem de longe a única música a que eu profissionalmente claro. E pessoalmente dedico atenção. Amália e Carlos do Carmo, Camané e Ana Moura, ou Sam da Kid e Valete e Alan, dentro do rock do Rui Veloso, aos UHF que tu acabaste de citar. Sim, eu sempre falei com toda a gente, sempre entrevistei toda a gente e sempre dediquei atenção a toda a gente. E o Blitz foi a plataforma que me foi permitindo ter esse olhar mais abrangente sobre a música, tanto a portuguesa como a internacional. Sim, porque tu também fazes... muitos dos trabalhos que tu fazes até de repórter são muito fora, não é? Sim. Muitos deles são sim, a música foi o que mais me permitiu viajar na vida. Se eu conheci países desde o Quênia em África à Rússia, ao Canadá, aos Estados Unidos, foi porque a música me levou a conhecer esses países e me levou a viajar bastante, sim. Em termos de... Se fosse para te fazer uma pergunta assim, eu sei que é uma pergunta assim um bocado difícil, não é, de responder, mas em termos de entrevista, qual é que tu achas que foi a tua entrevista que fizeste, ou a pessoa com quem trabalhaste que foi mais difícil, que te causou assim mais algum... Sabes que eu entrei no jornalismo um bocadinho com o desejo de, como eu era um grande fã de música, um apaixonado por música, eu vi o jornalismo não como uma profissão e uma carreira, mas como se eu for jornalista de música vou poder entrevistar os meus heróis. Basicamente a ideia foi essa. Portanto,
quando eu entrevistei pessoas como a Amália Rodrigues, o David Bowie, ainda recentemente, aliás, uma das fotos que eu te enviei, com que tu poderás pintar aqui esta entrevista, estou-me aqui a tentar lembrar, com o Pete Rock. Muito recentemente o Pete Rock esteve em Portugal e eu tive a oportunidade de o entrevistar, e o meu primeiro impulso para ir falar com estas pessoas, a menos que seja uma encomenda do diretor do Blitz, neste caso, é sempre a do fã, não é? Eu poder de repente partilhar um bocadinho de espaço e de espaço de conversa com pessoas que eu admiro e cuja música me marcou. Sim, Pete Rock é um... Pete Rock, sem dúvida, é um dos grandes. Eu lembro-me de me cruzar em Paris com o Rayquan. Quando ele esteve cá, nós estivemos com ele no Electric Waves. Na Figueira da Foz, exatamente. Eu estive com pensava que ele era mais alto. O Rayquan tem uma história muito engraçada. Eu entrevistei-o em Paris numa noite, num clube, e quando eu lá cheguei e falei com o manager dele, disse-lhe, gostava muito de entrevistar o Rayquan, e ele disse-me, ok, mas é capaz de não ser uma boa noite. E eu, então, ele teve um problema, ele ainda nem sabe se vai para o palco ou não, porque está aí com um problema de dentes, tivemos que descobrir uma urgência dentária, e ele está com um mau feitio terrível. E eu, tens a certeza que queres falar com ele, porque ele é capaz de ser um antipático do caraças para ti. E eu, que se lixe, mas ou é hoje ou nunca vai ser. Essas oportunidades então vamos lá. E o homem acabou por ser a pessoa mais simpática, ele é que sugeriu tirarmos uma fotografia juntos. Portanto, às vezes acontecem estas coisas. Eu estava à espera de um monstro e apareceu-me quase um anjo. Sim. E ele, lembro-me de termos uma conversa super simpática e agradável e cordial. Um homem que tinha acabado de estar a sofrer com dores durante horas antes do concerto, e a coisa acabou por correr muito bem. Sim, eu acho que esse é um dos... Eu sempre disse, e eu lembro-me de ainda hoje tenho essa conversa com os meus pais quando de vez em quando nos cruzamos, que eles estão em Coimbra, e eu digo-lhes, sim, eu não sou rico, longe de estar rico, muito pelo contrário, acho que vou ter que trabalhar até o fim dos meus dias para sobreviver, mas ao menos vocês podem saber que o vosso filho é um homem feliz por fazer aquilo que realmente gosta. Eu acho que isso é muito importante, quando se trabalha. Eu podia ter sido, não sei, canalizador, padeiro, a minha família era uma família de padeiros, o meu pai é soldador, podia ter sido soldador, podia ter sido outra coisa qualquer, mas tive a felicidade de conseguir fazer vida daquilo que realmente gosto, que é falar de música, escrever sobre música, divulgar música. Muito bom. E portanto eu acho que isso é a maior fonte de felicidade e de orgulho que uma pessoa pode ter, não é? Mesmo, ainda por cima, e da forma que tu fizeste o papel que tu tens mesmo nesta cultura, seja na cultura hip hop, mesmo na cultura musical, é importante, porque mesmo até nos dias de hoje tu dinamizas várias, por exemplo, o curso que estão a fazer agora na ETIC para jovens a nível de hip hop, que é para lhes dar umas certas luzes do panorama atual, como é que está a funcionar, não só, e outras sinergias que conseguem ser feitas com artistas de fora. Porque o pensamento tem sido sempre esse, sabes, de eu preciso de fazer coisas para sobreviver, preciso fazer coisas para manter a minha filha na escola, para pagar a renda de casa, para garantir que o jantar está na mesa todas as noites. Antes de tentar fazer coisas da qual não nos vamos orgulhar tanto, ou coisas que não nos vão dar tanto prazer, aquelas coisas que nos fazem ficarmos com dores de cabeça antes de chegarmos a casa, obriga, não é? Vamos tentar fazer algo que nos dê algum prazer e que nos dê também algum retorno financeiro, claro. Exatamente, que nos dê prazer, que nos pague as contas e coisas das quais nos possamos orgulhar. E essa foi sempre a minha tentativa. Já fiz coisas, já fiz programas de televisão, já fiz artigos com géneros musicais que me dizem menos, coisas que tive que falar com artistas que não serão daqueles que eu chego a casa e meto um disco e que me apetece ouvir. Claro que sim,
mas na medida do possível eu tento sempre funcionar dentro das áreas que me dizem mais, tem mais a ver coração, contigo. não é? Exato. E falando agora mais ou menos no que tens estado a desenvolver agora, por exemplo, tu tens uma plataforma que é bastante, fazes parte de uma plataforma que é bastante conhecida de divulgação de hip-hop nacional, que é o Rimas e Batidas, não só hip-hop, mas assim estilos mais alternativos, e tens o projeto que iniciaste na ETIC, em termos Eu dou aulas na ETIC já há muitos anos. Comecei com um curso de jornalismo na ETIC, precisamente jornalismo musical. Tenho passado como formador em vários cursos ligados ao som e à música, cursos que formam técnicos de som ou produtores musicais, e onde eu posso, por exemplo, dar módulos de história da música. E no último ano criei, já havia um curso de música eletrónica dentro da ETIC, no qual eu dei aulas durante vários anos. E muitos dos alunos que chegavam ao curso de música eletrónica faziam o curso de música eletrónica por ser a coisa mais aproximada que eles encontravam do hip-hop. E eu comecei a pensar, se calhar faz sentido criar um curso mais focado no hip-hop. Propus o curso à escola, arrancou este ano, espero voltar a ter uma nova edição do curso no próximo mês de outubro, e é um curso em que eu consegui envolver uma série de pessoas do movimento, o Oli, o Sensei D, o Crónico, o TNT, o Beware Jack, o Nel Assassin como na área do DJ, e com vários nomes que não dando aulas no curso em termos de darem módulos inteiros, foram lá falar com os alunos em montes de aulas, o Alan, o Bispo, o Fumaça. Fumaça também deu aulas, também deu parte do módulo. Portanto, tenho tentado envolver pessoas que eu acho que são pessoas que estão a fazer coisas. Ou seja, muitos destes cursos acontecem na área da fotografia, do design, etc., com excelentes formadores, mas que são pessoas que estão tão concentradas na parte da formação que deixaram de trabalhar no mundo real. E eu queria que este curso fosse feito que os miúdos pudessem estar a ter aulas com alguém que chegam a casa e descobrem que acabou de lançar um novo som no YouTube, que amanhã tem um concerto numa sala perto deles, que é para ser algo palpável, que acabou de passar na rádio o tema novo que eles estão a acabar de lançar. E essa foi sempre a ideia do curso e correu muito bem. O curso acaba, as últimas aulas são para a semana que vem, e como te digo, espero que seja um curso de futuro e que daqui a 5 anos possamos estar a dizer: ei, olha aquele aluno ali que está saiu, aí, está formado, saiu, passou lá pelo curso. Isso seria uma coisa que me encheria de orgulho. Até porque eu, ao longo destes anos na ETIC, precisamente em cursos da área da música eletrónica, lembro-me de dar aulas ao Michael Knight, dei aulas ao Mushug dos Octopus, dei aulas a alunos de, por exemplo, You Can't Win, Charlie Brown. Portanto, muita gente de bandas mais alternativas e do universo da eletrónica, etc., passaram por ali, por aqueles cursos, e estão hoje com carreiras incríveis. Portanto, espero poder dizer o mesmo deste curso de hip-hop daqui a uns anos. Exatamente. E em relação à plataforma do Rimas e Batidas, também é basicamente uma plataforma, mas mais num formato digital, não é? Que é para fazer a divulgação dos trabalhos nacionais, não é? É um projeto jornalístico, o Rimas e Batidas. É uma revista digital, se tu quiseres. Exato. Primeiro, enquanto professor de jornalismo na ETIC, eu comecei a perceber com os meus alunos que todos eles diziam que já não compram papel, já não compram publicações em papel. Hoje é complicado. Toda a gente acede à informação de uma forma digital na net. Ter noção disso começou-me a fazer pensar que talvez estivesse na hora de criar uma plataforma que fosse ao encontro dessa realidade. Por outro lado, o hip-hop nestes últimos anos agitou-se de uma tal maneira que eu não conseguia escrever sobre tudo aquilo que me apetecia escrever no Blitz. E achei que fazia sentido ter um veículo para expressar todas essas coisas que eu queria expressar,
e à velocidade a que elas precisavam de ser expressadas, porque hoje em dia os artistas estão a largar coisas na net inesperadamente, diariamente. Ainda hoje isso aconteceu, com um novo EP de um produtor que é o Maria, que vai lançar em vinil e que acaba de ser apresentado no Bandcamp hoje. Portanto, era preciso uma plataforma, achei eu, que respondesse com essa velocidade às coisas que estão a ser feitas em tempo real, e assim foi. O Rimas e Batidas nasceu há 3 anos. Eu pretendo que seja mais do que uma revista. Quero que o Rimas e Batidas começa por ser um programa de rádio na Antena 3, evolui para uma revista na internet, mas é também desenvolver eventos e coisas do género. Ou seja, é uma marca que pode ser aplicada a um festival, a uma edição física, a uma linha de roupa, a uma publicação física. Estamos à espera que o futuro nos dê a oportunidade de realizarmos tudo aquilo que temos na cabeça. Pelo menos experiência, podem contar que já tem uma mais-valia, uma das pessoas que está aqui há mais tempo, que és tu, Rui. Em termos de projetos futuros, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, se queres dizer algo que tu estejas a dinamizar agora no momento. Nós estamos permanentemente com ideias. O que eu posso dizer em relação a um futuro mais ou menos imediato é que, por causa da experiência que temos acumulado com o Rimas e Batidas, que é uma plataforma que eu penso que reconhecidamente é vista como estando muito em cima do acontecimento, muito ligada ao momento, precisamente, e por causa disso começámos a ser abordados por algumas entidades, nomeadamente ao nível da organização de festivais, e eu posso dizer que haverá novidades nesse sentido ainda este verão. Muito bom. Por cá. Há algumas ideias em marcha e nós fomos abordados para oferecermos a nossa experiência e a nossa visão em termos de curadoria, precisamente num par de eventos que estão aí prestes a ser anunciados. Boa, isso é muito bom. Isso é uma das ideias. Pronto, só essa já é uma. Sim. Nós queremos criar, este é o ano do nosso 3º aniversário, queremos criar, se tudo correr bem antes do ano terminar, gostávamos de chegar ao papel pelo menos uma vez por ano. Não ter uma revista mensal ou um jornal semanal ou quinzenal ou o que fosse, nada com esse tipo de regularidade, mas muitos dos artigos que nós publicamos e muitas das entrevistas de fundo que nós publicamos são coisas que eu acho que vão ser documentos que vão ser estudados daqui a 5, 10 anos. Hoje publicámos, por exemplo, uma entrevista de fundo com o Cheg. Eu acho que se alguém quiser saber quem é o Cheg daqui a 10 anos e fizer um search na internet, vai encontrar esta entrevista, claro, e vai perceber onde é que estava a cabeça do Cheg em 2018, e essa entrevista vai ser importante para isso. Portanto, nós temos publicado alguns artigos, como um artigo que publicámos recentemente, por exemplo, sobre aquilo que nós consideramos serem 12 artistas fundamentais que dominam tanto o microfone como a MPC. E são artigos que faz sentido serem lidos esta semana como daqui a 6 meses. Claro. Portanto, esse tipo de artigos faria sentido estarem em papel. Portanto, um dos nossos planos será, uma vez por ano, publicar uma espécie de best-of daquilo que fomos fazendo no Rimas e Batidas ao longo do ano. Juntando isso até se calhar com uma edição com CD como se fazia antigamente. Pronto. Exatamente. Parece uma boa ideia. Rui, foi muito bom ter falado contigo. Obrigado. Nós agradecemos muito. Obrigado pela oportunidade. Tens trazido aqui grandes nomes que eu admiro, portanto, olha, obrigado por me considerares. Também és um deles. Até já, nós já estávamos para fazer esta entrevista já há não sei quanto tempo, mas com a tua viajar para aqui, viajar para ali. Tem sido complicado. Tem sido complicado, mas pronto, olha, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pela tua presença. Nós aqui do Ecos Urbanos vamos nos despedir por agora. Agradecemos então vocês terem estado aí. Tivemos com o grande Rui. Até uma próxima. Até já.